Ok. Estamos, então, retomando a oficina do dia 28 de junho, e agora a oficina regular. Na oficina regular, a gente vai estudar esse problema que é o 10594 do UVA, para a gente começar a falar nas oficinas regulares do clube de programação sobre fluxos máximos de custo mínimo. Então, a gente vai estudar esse assunto hoje. Eu vou apresentar um algoritmo que resolve. Não é a melhor das opções, mas já é suficiente para esse problema. E a gente vai, na próxima semana, vou apresentar um outro algoritmo que é um pouco mais eficiente para outros problemas é necessário, mas é um pouquinho mais complicado também. A gente começa hoje com o básico e estuda o algoritmo um pouco mais complicado na próxima semana, tá? Então, vamos tentar primeiro relembrar um pouco, né? Vou fazer uma introduçãozinha relembrando um pouco do problema de fluxo em grafos, o tradicional, em que a gente quer encontrar um fluxo máximo de uma rede, né? Por exemplo, aqui na verdade, esses números junto às arestas do grafo não são as capacidades das arestas, eles são, na verdade, os custos das arestas, né? Os pesos que a gente está colocando. Mas eu vou, no primeiro momento, fingir que esses números aqui são as capacidades, né? Então, imagina que você quer enviar fluxo desse nó A na tua rede para o nó D na rede, e as arestas aí têm capacidade 3, 1, 2, 4 e 5, né? Dá para ver aqui que a gente consegue já saturar todas as arestas que saem de A. A gente consegue colocar 3 de fluxo na aresta AB, 1 de fluxo na aresta AD e 2 de fluxo na aresta AC, porque esse fluxo de valor 3 que chega em B consegue sair e chegar e ir para D pela aresta BD, né, que tem capacidade maior ainda, tem capacidade 4. Aqui também, esse 2 de fluxo que está chegando em C, a gente consegue mandar para D, porque a aresta CD tem capacidade 5. Então, dá para ver aqui que a quantidade máxima de fluxo que dá para enviar de A para D é 6. Né? Consegue enviar 6 de fluxo. Para quem não lembra direito, ou não estudou ainda o assunto de fluxo, eu vou dar uma recapitulada bem rápida. A ideia... Ué, por que o Krita está aqui e não está lá? A ideia é a seguinte: se você tem, então, uma rede, né, um grafo dirigido, como este aqui, às vezes a gente coloca a direção da aresta no meio da aresta, assim, porque senão chega aqui no final, fica aquele monte, as pontas das setas, né, ficam se acavalando no vértice e fica ruim de ver. Então, o pessoal gosta de colocar assim no meio, até, né? Bom, as outras eu já deixei daquele jeito. Então, para cada aresta que você no grafo, que tem uma capacidade, essa aresta aqui tem capacidade 3, criar uma aresta reversa com capacidade 0. Tudo bem? Então, com isso, a gente cria o grafo residual do fluxo. A gente começa com um fluxo de valor 0, sendo despachado, né, sendo mandado da tua origem, que no nosso caso aqui é o vértice A, nosso S, para o nosso destino, que aqui no nosso caso é o vértice D. A gente está inicialmente com um fluxo de valor. Interação no algoritmo, a gente conseguir aumentar esse fluxo, tudo bem? Então, o grafo residual que a gente tem para o fluxo de valor 0 é o mesmo gráfico original, mas essa aqui é a capacidade 0. Né, que
a capacidade da aresta reversa, quer dizer, eu estou colocando isso na aresta reversa, significa que eu estou tirando o fluxo, né? Imagina que eu aumentar aqui o fluxo de... Vou mandar B e esse fluxo vai seguir. Então, capacidade da aresta BA para 1. Né? Se eu vier colocar fluxo na aresta, capacidade vai para 0, e aqui vai fluxo, colocando fluxo e tirando fluxo. É sempre essa a ideia. O algoritmo básico que a gente viu aí, para fluxo, né, o algoritmo de Force, quem quiser ver mais de fluxo, lembra que tem o assunto já catalogado lá de iniciação, tá? Mas a ideia é a seguinte: você tem o grafo, a origem e o destino. Então, a cada iteração do algoritmo, você procura por um caminho da origem ao destino no grafo residual do fluxo que você tem, que inicialmente é 0, né? Aumentando a cada iteração. E você procura por um caminho da origem até o destino que são arestas de capacidade positiva. Né? Essas arestas elas podem ser arestas diretas do grafo original ou até arestas reversas, mas não importa. Você, ao longo desse caminho, encontrar o gargalo do caminho, o maior valor de capacidade que aparece, por exemplo, 2. Tá? E o que você vai fazer é botar 2 de fluxo em todas as arestas do caminho. Significa que é subtrair 2 da capacidade da aresta direta do caminho e somar 2 na capacidade da aresta reversa do caminho. Agora, lembrando que uma aresta direta no caminho pode ser uma aresta reversa do grafo original, que é aquela situação em que você se arrepende de uma quantidade de fluxo que você já tinha colocado antes. Tudo bem? Você vai fazendo isso, né? E então, sei lá, se 2, eu coloquei 2 de fluxo ao longo desse caminho, então o valor total de fluxo que eu estou mandando da origem para o destino subiu para 2, né? São 2 de fluxo a mais que eu estou conseguindo mandar. Faço isso até não existirem mais caminhos. Se não tem mais caminho de S a T, eu sei que não dá mais para aumentar o fluxo e a gente consegue provar, né, que o fluxo então que você encontrou é máximo. Uma B, falando então da implementação de Edmonds, tá? Ritmo forte. O número, no pior caso, sem restrição nenhuma, a gente vai fazer O de número de vértices vezes número de arestas, aumento do fluxo. Lembrando que cada aumento de fluxo implica numa BFS que é rodada. Então, isso vai ficar O de V vezes E ao quadrado. Tudo bem? Mas, claro, né, a análise do algoritmo de fluxo a gente sempre tem que fazer com bastante cuidado, porque às vezes não é isso aqui que você... Né? Então, em geral, o caso mais
aqui é o quadrado. Eu espero que seja a última vez. Hã? Não tá demais, tranquilo, sem problemas. Voltando, restabelecendo a conexão, retomando a gravação aqui, a gente tem que encontrar o fluxo máximo de custo mínimo, né? Aqui, por exemplo, esse problema, então todas têm a mesma capacidade para receber fluxo, só que a gente tem valores diferentes, de custo para as a quantidade de fluxo que a gente está mandando seja minimizado, né? Esse custo é a quantidade de fluxo. Então, eu estou estabelecendo aqui, por exemplo, que de A para B, cada unidade de fluxo que eu mandar por essa de A para B, eu vou ter para escrito, porque ao invés de você ter o fluxo máximo de custo mínimo, ele pede, na verdade, a dar um valor, por exemplo, 20. Eu quero saber qual é o menor custo para mandar 20 de fluxo, independentemente se 20 é o máximo ou o não, né? Sendo aí 10 as capacidades de todas as arestas. Aqui, ele até coloca um exemplo, né? Que se você manda direto, pode mandar direto de 20 unidades, porque a capacidade aqui é só de 10, né? Mas esse caminho aqui, ABD, para mandar os outros 10, as outras 10 unidades de fluxo. Então, por causa da aresta AD, cada delas eu estou pagando 3, então é 30, eu estou pagando para mandar essas 10 unidades de fluxo de A para B, e mais 40 que eu vou pagar para essas mesmas 10 unidades de fluxo que chegaram em B, irem para D. Tudo bem? Então, o custo total aí de mandar essas 20 unidades de fluxo de A para D, se eu faço essa escolha aqui de atribuição de fluxo, o custo total vai ser 80, né? E a resposta dessa instância é 80. Né? Eu posso, é o mínimo mesmo, porque se eu tomasse, por exemplo, essa aresta AD para mandar 10 e mandar os outros 10 por baixo, e 10 também dá 80. O que é mais 80 se mandasse 10 por cima e 10 por baixo, ou até 20 por baixo, né? Se mandasse 20 por baixo, ia dar 40 mais 100, 40. Então, aí o fluxo não seria de custo mínimo. Né? O custo mínimo para mandar esses 20 de fluxo é 80, que é a resposta do problema. Tá legal? Então, como que a gente faz isso? Né? Primeiro, vamos pensar na ideia de como encontrar um fluxo máximo de custo mínimo. Porque adaptar o fluxo máximo para um fluxo de um dado valor. Bom, como que eu vou contar esse caminho da origem para o destino no grafo residual? Então, a ideia é a seguinte: se eu já tenho um dado valor de fluxo na rede, que eu já estou mandando, e eu garanto que, para esse fluxo que eu já estou mandando na rede, eu já estou pagando o custo, eu vou encontrar um caminho que me permita aumentar fluxo, né, um caminho de SAT, que só tome arestas de capacidade positiva, só que esse caminho, eu quero que ele minimize o custo total do caminho. Então, não é qualquer caminho. Tá? Pode ser, e aí a gente tem que pensar, porque pode ser, por exemplo, que existiria um caminho aqui de SAT que mandaria, por exemplo, 20 unidades de fluxo, cujo gargalo seria 20.
Então, eu estou com o meu fluxo lá que está com o tamanho do valor, e eu conseguiria aumentar esse fluxo em 20. Só que ele não é o que tem custo mínimo. Pode ser que o que tenha custo mínimo seja um caminho aí que o gargalo é 10. Aí, o que a gente tem que entender é que tomar esse gargalo é 10 é vantajoso, mesmo que ele não aumente tanto o valor de fluxo, agora, vou aumentar só um pouquinho, mas porque eu consigo garantir que para essas 10, por elas, é o menor possível que está pagando. E aí, reagiu o problema da aceleração. Portanto, para as outras de fluxo, aí eu posso, quem sabe, tomar esse caminho aqui, ou quem fizer a prova aqui, matemática, mas mas não é de intuir, assim, né? Que se você já está garantindo, está pagando o menor possível para o valor que já está na rede, o caminho de menor custo que você encontrar da origem para o destino representa o menor custo para você enviar essa quantidade de fluxo. Seja ela a menor possível, ou a maior possível que você conseguiria aumentar o valor de fluxo no momento. Quer dizer, não importa. Porque, pelo menos para essa quantidade de fluxo que você vai aumentar agora, que é o gargalo desse caminho de custo mínimo, você consegue garantir que por ela você está pagando o menor possível. Porque você sabe que nas próximas iterações do algoritmo, os custos dos caminhos só vai aumentar. Ou vai ficar na mesma ou só vai aumentar. Os caminhos que existem de SAT, agora, eles são basicamente os mesmos que vão existir na próxima iteração ou até não existir. Né? Mas o custo só vai aumentar. Tá? Essa que é a ideia. Eu estou falando aí de um monte de coisa que precisaria de mais argumentação, e precisaria de mais argumentação especialmente porque a gente tem que definir muito bem o que significam esses caminhos agora de SAT de custo mínimo. A gente tem que tomar muito cuidado como enxerga isso para que a gente faça as escolhas corretas dos caminhos. Tá? Especialmente por quê? Por causa do papel das arestas reversas e diretas. Tá? Quando você tem... E agora eu vou tentar entrar em mais detalhes e até desfazer algumas falas que eu fiz agora há pouco, que estavam um pouco imprecisas. Tá? Que se você só toma o que eu falei agora há pouco sem nenhum critério, o negócio até está meio errado. Tá? E está meio errado por quê? Porque a gente não entendeu direito como que funciona o gráfico residual. Essa que é a questão, é entender bem como que o gráfico residual tem que ser considerado, tudo bem? Imagina uma situação de uma aresta não direcional. Né? Uma aresta não dirigida aí, entre dois vértices que tem a capacidade 10, como no exemplo lá. Como que a gente geralmente implementa isso com algoritmos de fluxo, quando é só fluxo máximo, né? A gente não está interessado em custo. A gente fala o seguinte, põe 10 de capacidade na aresta direta e 10 de capacidade na aresta reversa. É assim que a gente sempre faz. E se eu tenho, por exemplo, uma aresta... arestas paralelas, né? Tenho aresta aqui entre A e B com capacidade 10 e outra aqui ainda com capacidade 20. Aí eu falo que, troca as duas por uma só. Troca as duas por uma só de capacidade 30, que tá tudo certo. Tudo bem? Quando você quer só mandar fluxo máximo, beleza, você falar isso de, só troca as duas por uma de 30, que tá tudo bem, porque não tem custo envolvido em enviar unidades de fluxo para essas arestas. Quando a gente está trabalhando agora com custos para enviar unidades de fluxo, tem que tomar muito cuidado. Por quê? Se o custo para enviar 10 aqui e o custo para enviar 20 aqui, se esses dois custos forem diferentes, ferrou. Eu não posso só juntar as arestas. Porque não é, eu posso mandar 30 de fluxo de A para B. Tá, mas você pode mandar 30 de fluxo pagando o quê? Pagando o preço dessa aresta ou pagando o preço dessa aresta aqui? Não. 10 unidades você pode mandar
pagando esse preço, mais 20 unidades tem que mandar pagando aquele preço lá. Então, não é tão simples, não é só juntar essas paralelas como a gente fazia com algoritmos, que era só para calcular o fluxo máximo. Aqui a gente às vezes vai precisar manter a estrutura das arestas paralelas. E isso vai acontecer quando eu tiver aresta dividida. Se a aresta não dividida, olha só o IP aqui. Tem uma aresta não dividida de capacidade 10, vou chamar capacidade 10. Aqui consigo trocar a cor. Não, cor não. A capacidade dessa aresta é 10 e o custo é 2 por unidade de fluxo, tá? Então, a ideia é a aresta. Tudo bem, eu tenho uma aresta direta de capacidade 10 e custo 2. Tem uma aresta reversa de capacidade 10 e custo 2 também. Beleza? Veja, a aresta reversa dessa aqui, a aresta reversa dessa aresta AB, que é a aresta que eu vou ter que colocar lá no grafo residual para poder me arrepender de unidades de fluxo que eu tenha eventualmente colocado para passar por essa aresta, a aresta reversa dessa aresta AB não é essa aresta BA aqui, que tem capacidade 10 e custo 2, né? Porque, pô, se na aresta reversa eu quero retirar fluxo significa que aquilo que eu estava pagando por essa quantidade de fluxo, eu vou deixar de pagar. Não faz sentido eu ter que pagar ainda mais por retirar fluxo de uma aresta. Então, essa aresta aqui, BA, de custo 2, ela não é a aresta reversa essa aresta aqui, AB, de custo 2. Eu vou ter que criar ainda uma velocidade zero, porque eu não estou mandando inicialmente fluxo de A para B, tudo bem? De capacidade zero e custo menos 10, tudo bem? Custo menos 10 não. Menos 2, certo? Porque cada unidade de fluxo que eu passar por essa aresta aqui significa fluxo que eu estou deixando de mandar. Então, significa que eu estou pagando menos 2 por cada unidade de fluxo nessa aresta aqui. E a mesma coisa aqui também eu vou ter que ter uma outra aresta de A para B de custo menos 2 e capacidade zero, inicialmente. Tudo bem? E aí, cada unidade de fluxo que eu colocar aqui da aresta, nessa aresta, por exemplo, ó, cada unidade, eu reduzir a capacidade dela, vai para 9, eu aumento a capacidade dessa aresta reversa aqui. Então, eu vou ter que estar muito bem. Cada aresta vai ter o seu parzinho, né? Vai ter a sua aresta reversa com o custo, o mesmo custo, só que negativo. E eu vou ter que manter muito bem essa estrutura no grafo para o algoritmo funcionar. Tá? Porque senão a gente não consegue lidar bem e encontrar corretamente, né? E não é só encontrar os caminhos, mas é justamente entender o que os caminhos estão fazendo, né? Entender o papel de como que eu estou aumentando o fluxo e quanto que isso está representando no custo acumulado por mandar essa unidade de fluxo. Né? Preciso saber que fluxos que eu estou retirando de arestas me dão crédito naquilo que eu estou pagando e não débito. Tudo bem? E aí, se eu vou ter que ter arestas ativas, né? E aí, nessa estrutura aqui, eu posso sim usar essa estratégia gulosa de se eu estou garantindo que o que eu paguei até agora é ótimo e de SAT eu tenho um caminho que eu garanto que é de custo mínimo, né? Se eu consigo garantir, eu consigo garantir que para um fluxo de valor
o que eu tenho até agora mais 10, o que eu preciso pagar para mandar esses mais 10 por este caminho aqui, ser esse caminho de custo mínimo, me garante que isso aqui é ótimo também para um fluxo de valor F mais 10, se aquilo que eu estava pagando para F era ótimo até aquele momento. Legal? Essa é a estratégia que eu gosto de utilizar. Pequenos cuidados aí, né? Estou falando de um problema, então, de encontrar caminho de menor custo num grafo em que as arestas têm, agora, custo negativo, né? Podem aparecer custos negativos nas arestas. Se podem aparecer custos negativos nas arestas, a gente tem que tomar alguns cuidados, né? Não dá para simplesmente usar um Dijkstra da vida, apesar de a gente gostar muito do Dijkstra para encontrar caminho de menor custo, né? Mas Dijkstra não vai rolar, porque Dijkstra não funciona com arestas de custo negativo. A gente vai usar, na verdade, a gente vai até ver aqui na próxima semana que dá para usar o Dijkstra, mas o Dijkstra a gente precisa trabalhar um pouquinho ele para poder aplicar aqui no algoritmo, no problema de fluxo máximo de custo mínimo, tá? Primeiramente, a gente vai ficar com o Bellman-Ford. Né? O Bellman-Ford cai com uma luva aqui. Ele encontra o caminho de menor custo, mesmo tendo arestas com custo negativo. Vai dar tudo certo, né? E esse algoritmo aqui, eu vou batizar ele de Bellman-Ford FEC. Tá? Bellman-Ford, o Ford é o mesmo, né? Inclusive, Ford Focus on Edmunds Car. Tá? É o FEC, é exatamente o FEC. Não tem nenhuma grande novidade. Só que ao invés de usar uma BFS para encontrar o caminho, eu vou usar o Bellman-Ford. Tá? Basicamente isso. Com, claro, cuidados de como que eu implemento, né? Como que eu monto o gráfico residual. Aqui está o X da questão, porque eu preciso ter vou ter que ter arestas paralelas, né? Eu tenho, por exemplo, essa aresta BA, uma de custo menos 2, outra de custo 2. Então, eu tenho que saber aí como gerenciar essas arestas paralelas, como saber qual aresta é reversa de qual, né? Mas não deixa de ser o FEC. Tá? Continua sendo o FEC. Beleza. A gente vai ver... Bom, falar um pouco de complexidade, né? Lembrando que o Bellman-Ford já tem complexidade O de V vezes Z. Então, aquilo que antes, por iteração, a gente pagava para BFS, que era o número de arestas, agora a gente vai pagar vértices vezes arestas. Né? Tem um vértice a mais aí. Então, aquela complexidade que era V e ao quadrado, agora é V ao quadrado e ao quadrado, aquela complexidade do pior caso, sem restrição nenhuma. Mas é claro que isso vai depender muito do problema. Né? Muito, muito, muito. Aqui, por exemplo... E só fazendo um parênteses aqui, né? E se você quer um fluxo de uma determinada quantidade? Bom, vai aumentando o valor de fluxo só até aquela quantidade, né? Não vai aumentando até o máximo. Mas pode ser que você está, sei lá, quero atingir o fluxo de valor 30. Toda uma iteração com fluxo de valor 20, e o próximo valor de fluxo, ele vai ser 40. Aí vai passar o 30. Você pode até fazer um esquema, um artifício aí, que cria uma super origem, uma única aresta aqui para a tua origem original, e bota nela esse valor de fluxo, esse limite que você quer aqui, esse valor que você quer atingir. Então, agora você pode falar em mandar fluxo máximo da nova origem para o destino, porque o máximo já está limitado por essa primeira aresta para chegar na origem anterior também. Então, aqui você pode falar já de fluxo máximo de custo mínimo. Tá legal? Então, aqui no problema, a gente tem a garantia que são no máximo 100 vértices, no máximo 5.000 arestas. Não fala... as capacidades são todas a mesma, né? As capacidades são todas a mesma. Se as capacidades são todas a mesma, quer dizer que, no pior caso, o valor de fluxo vai ser incrementado número de vértices menos 1 vezes, né? Porque cada vez que eu incremento, cada iteração do algoritmo que eu consigo aumentar o valor de fluxo, ele vai estar sujeito a um gargalo
ao longo do caminho encontrado. Mas o gargalo é sempre, aqui no exemplo, 10. É sempre esse valor que é o mesmo das capacidades de todas as arestas. Tudo bem? Então, aqui eu sei que eu vou fazer, no máximo, N aumentos. Número de vértices de aumentos. E cada aumento, né, eu vou pagar um Bellman-Ford. Vértices vezes arestas. Então, isso aqui vai ficar vértices ao quadrado, arestas, 5, 10 ao cubo, 10 na quarta, 5 vezes 10 na sétima. Passa por problema, tá? Passa tranquilo, porque, assim, isso aqui, a gente sabe que fluxo você joga as coisas muito lá em cima, mas a gente consegue terminar antes, na prática, né? É difícil forçar, assim, os casos de teste a atingirem o máximo mesmo, tá? Ainda mais se você não usa o Bellman-Ford purão. Ao invés de usar o Bellman-Ford do jeito tradicional que a gente sempre trabalha, eu vou usar uma implementação do Bellman-Ford que é chamada aí de SPFA, né? É o Shortest Path Faster Algorithm. A complexidade dele, de pior caso, é a mesma, Bellman-Ford, mas ele geralmente se comporta um pouquinho mais rápido, ele pode se comportar um pouquinho melhor do Bellman-Ford. E a ideia é muito simples, tá? É só um jeito, na verdade, de implementar o Bellman-Ford que é um pouquinho mais eficiente. O que o Bellman-Ford faz? A cada iteração do Bellman-Ford, eu considero todos os vértices do grafo, tudo bem? E a cada vértice considerado, eu relaxo os seus vizinhos. Né? É isso. Então, inicialmente, lá, a origem, eu começo com distância zero, e todos os vértices começam com distância infinita. A cada iteração do algoritmo, cada vértice se comunica aí com os seus vizinhos, e, por exemplo, se aqui a distância do já é 5 e a distância desse cara aqui é 9, mas o custo dessa aresta aqui é 2, então o U relaxa a distância desse cara e deixa de ser 9 e vai para 7. Tudo bem? E eu faço isso quantas vezes? Eu faço n-1 vezes. Né? n-1 vezes é suficiente para que tudo se estabilize, para que todas as distâncias fiquem acertadas. Esse é o Bellman-Ford clássico. Né? No SPFA, a cada iteração, não vai para todos os vértices do grafo ficar fazendo esse processo de relaxação, que no começo, convenhamos, é bastante inútil, né? Porque eu vou ter um monte de infinitos tentando relaxar infinitos, é uma coisa que não é desnecessária. A ideia é a seguinte, eu vou ter uma estrutura auxiliar de uma fila que vai gerenciar quais vértices eu preciso olhar para tentar fazer a relaxação a partir deles. Então, essa fila guarda os vértices que foram relaxados e cujos vizinhos, então, eu preciso tentar relaxar. Inicialmente, só a origem vai estar na fila, porque é a origem que eu coloquei lá 0 de distância, e eu sei que os vizinhos da origem eu vou precisar relaxar. Cada vértice que eu atualizo, cada vértice, então, tá, a origem sai da fila, eu olho para os vizinhos. Cada vértice que eu consigo atualizar a sua distância, entra na fila. E é só isso. Então, assim, eu tenho gerenciada, né, essa questão de como que os vértices vão saindo da fila, relaxando seus vizinhos, e os vizinhos que, de fato, têm o seu valor de distância atualizado, entram na fila. Quando a fila ficar vazia, acabou o algoritmo. Tudo bem. É o mesmo algoritmo do Evanford, é só implementado de um jeito um pouquinho mais esperto. Tá ok? Uma fila aí. E tem que tomar cuidado, porque, às vezes, um mesmo vértice pode ser inserido na fila mais de uma vez. E eu não quero isso, né? Então, por isso que quando eu vou inserir um vértice numa fila mais de uma vez, é bom ter uma flag que controla se o vértice está na fila ou não, para evitar inserir de volta. Tudo bem? Beleza. Só um pequeno segundinho aqui.
Retornando. Então, eu vou usar essa implementação do Bellman-Ford. E uma outra questão de implementação que eu vou usar no código, que vocês vão ver, é a seguinte. Como que eu vou gerenciar esses pares de arestas, né? Porque começa a ficar complicado eu ter na lista de adjacências de um vértice, então eu vou ter que guardar junto, né, para cada vértice V, o custo da aresta UV e ainda a capacidade, né? Isso aqui começa a ficar chato de codar, a gente já não consegue mais trabalhar como a gente trabalhava lá no FEC para fluxo máximo simples, que era só ter a lista e a parte ter a matriz. A gente tinha a lista com as adjacências, com a informação de quem era vizinho de quem, e a matriz com os custos, né? Com as capacidades. A gente fazia assim, lá no FEC tradicional. E aqui já não dá mais para fazer assim, porque para o mesmo par de arestas, de vértices, eu posso ter várias arestas, então tem que ficar criando essas triplas dentro das listas de adjacências. Não é que não dá para codar assim, mas eu acho mais chato. Tá? Uma estratégia que eu vou mostrar para vocês em implementação aqui, que é bem legal, é você não trabalhar com uma lista de adjacências em que a cada entrada da lista de adjacências eu coloco o vizinho e o custo e a capacidade da aresta, mas eu vou trabalhar, na verdade, com uma lista de arestas encadeada. Então, como que funciona essa estrutura? Até preparei um exemplo. Se eu tenho uma aresta de U para V com capacidade 20 e uma aresta, aliás, capacidade 20, não, as capacidades das arestas ambas são igual a 10. E o custo dessa aresta aqui, UV, é 20 e o custo da aresta VU é 30. Então, eu sei que eu vou ter que ter a reversa aqui, que vai ter custo menos 20 e capacidade 0, e a reversa aqui, que vai ter custo menos 30 e capacidade 0. Tudo bem? Então, eu vou ter uma lista de arestas. Tá? Eu vou ter uma lista de arestas. A aresta UV com capacidade... Deixa eu botar um pouco mais para cá. De arestas, é bem importante isso, que quando você insira uma aresta, direto você já coloca a sua reversa, coloque elas em parzinho. Então, UV capacidade 10, custo 20, VU capacidade 0, custo menos 20, VU capacidade 10, custo 30, UV capacidade 0, custo menos 30. Tá? Fazendo isso, tendo essas arestas numa lista, que é um vetorzão mesmo de arestas, posições 0, posições 0, 1, 2, 3. Aí você fala, pô, mas agora uma lista de arestas não ajuda a você navegar pelo grafo. Porque para navegar pelo grafo, para encontrar caminhos, para relaxar vértices no SPFA, eu preciso, dado um vértice U, saber quem são os seus vizinhos, né? Como é que eu acho os vizinhos desse vértice U em tempo do grau do U, numa lista de arestas? Não posso percorrer a lista de arestas e ver quem são os seus vizinhos. Mas aí a ideia é você ter um encadeamento dentro dessa lista de arestas. Então, o vértice U, eu vou definir quem é o start do vértice U. E eu vou definir aqui que o start do vértice U é a primeira aresta, onde a primeira aresta que sai de U na lista de arestas. Detalhe que eu falei primeira, mas eu apontei para a última, né? Isso por quê? Vai ser conveniente fazer assim na implementação. Vocês vão entender por quê. Na implementação acaba sendo mais conveniente fazer de trás para frente, tá? E aí, cada aresta, eu tenho o seu next. É uma lista encadeada mesmo. Uma lista encadeada, porque cada aresta, eu tenho qual que é a próxima aresta que sai daquele mesmo vértice, tudo bem? Até chegar em menos 1. Então, aqui eu navego pela lista de adjacências do U, através dessa lista encadeada dentro da lista de arestas. Isso ajuda a implementação a ficar um pouco mais simples. E ajuda também porque eu sei que a reversa de uma aresta I
é a aresta eShore 2, bit a bit, né? Isso é bem legal também. Quer dizer, é I mais 1 ou menos 1, tudo bem? Se é ímpar, é o par anterior, e se é par, é o ímpar da frente, né? Então, o eShore 2 é a reversa da aresta I. Legal, né? Bacana. Divertido. Então, estratégias de implementação que ajudam a ficar mais fácil de codar. 10:08, vamos codar. Meia horinha aí para codar. Vamos embora. Que retorno, né? Parece. Ah. Esse é o 105. Então, logo de cara, eu vou definir essas estruturas. Tá? Eu vou definir, então, o que vai ser o nosso grafo. O nosso grafo é uma lista de arestas, um vector de edge. Essa edge é uma estrutura que eu vou criar. Em cada aresta eu tenho de onde parte a aresta para onde ela vai. E as arestas têm capacidade e custo. Por causa da descrição do problema, eu não chamei a atenção disso para vocês lá, mas não dá para trabalhar com int. Eu acho que, sim, geralmente quando você fala de fluxo máximo de custo mínimo, pô, você, por unidade de fluxo, você vai ter que pagar a capacidade da aresta, então você vai ter que fazer multiplicações aí, que essas coisas podem crescer bastante. Não dá para confiar que isso vai caber no int. Não precisa nem olhar para as exceções do problema. É tipo de coisa que você já desconfia logo de cara e bota long, tá? Então aqui eu já vou colocar long para a capacidade e para o custo. E além disso eu vou ter para cada aresta o seu next, né, para fazer justamente o encadeamento, fazer a lista encadeada, né, as várias listas encadeadas, acavaladas dentro da lista de arestas. É isso que eu estou fazendo aqui. Definir método construtor, e o construtor com parâmetros. O parâmetro ali é o custo. Capacidade e custo. Beleza. Aí a gente vai ter o número de vértices do grafo, né, global, e o start de cada vértice, para manter aí essa estrutura do grafo. Então, o grafo vai ser dado pelo número de vértices, o start de cada vértice, que é o índice, né, da aresta onde começa a lista de distância daquele vértice, e aí vem as arestas. Ok? Bom, vamos prosseguir aqui para a função main. É na função main que a gente vai montar o grafo. Né? A gente vai ter, além do número de vértices, tem que ler as arestas. Ler as arestas eu deixo global mesmo ali, o M, que é só para a leitura das arestas, né? Ele nem representa o número total de arestas, porque para cada aresta eu vou criar direta, reversa, enfim. Então, eu vou ler aqui o N e o M. O M é só mesmo para a leitura das arestas. Bota isso aqui no while. Cada caso de teste, limpo o grafo. Limpar o grafo é limpar aquele vector e também dar resetar o start de cada vértice. Cada vértice, inicialmente, vai ter o seu start com -1. Vocês vão entender por que eu vou implementar o start, eu fiz no exemplo o start ser a última aresta em que ocorre o vértice. Isso vai ajudar. Porque as arestas, quando eu termino a lista encadeada, elas terminam em -1. Então, start ser -1 aresta vai ajudar na implementação. Vocês vão entender daqui a pouquinho. Então, vamos ler
as M arestas. Eu vou criar aqui U, V e custo, né? É o que eu leio de cada aresta. Eu vou ler. Quem são o U e o V e o custo daquela aresta. Aí eu tenho que criar a aresta UV, eu posso fazer assim, eg.emplace back. E eu coloco o U, o V. Eu já falo desse next aqui. Next deixa para lá. O próximo parâmetro ali que o construtor está pedindo é a capacidade. A capacidade, no nosso caso, a gente não sabe ainda, porque a última coisa que eu não falei disso quando eu li o problema com vocês, sorry. Mas a capacidade é dada depois das arestas. O custo é que é dado agora, né? Eu li o U, o V e o custo. Então eu vou colocar a capacidade de 1 e depois eu saio multiplicando as capacidades todas pelo valor que for lido, tudo bem? E o custo é isso que eu li agora. Aí a gente tem que ver o que faz em relação ao next, né? O next dessa aresta, eu vou colocar como sendo o start do U. Por quê? Porque inicialmente o start do U é -1, né? Então, se essa é a primeira aresta que sai de U, que eu estou colocando na lista de arestas, essa aresta já vai apontar para o -1, e aí eu faço o start do U apontar para essa aresta que eu coloquei agora, que é o size -1. Tudo bem? Então, se essa aresta aqui entrou na posição 3 da lista, então o next dela é -1, e agora o start do U é 3. Por isso que eu fiz o esquema do U sempre apontar para o final. Tá legal? Como eu vou ter que criar várias arestas aqui, né? Vou ter que ficar copiando e colando essas duas linhas várias vezes, eu vou botar isso aqui numa função. Que eu vou chamar aí de add, adiciona aresta entre U e V, vou deixar a capacidade genérica aqui, mesmo não sendo exatamente genérico. É HDL, eu vou mostrar para vocês depois como você tem que fazer, mas enfim. Basicamente, dar um place back, U, V, o start do U, a capacidade que eu recebi, o custo e beleza. E aqui, então, vai ser o V, a capacidade é 1, e o custo é o custo que foi ele. E na hora que eu coloco a direta, eu tenho que colocar a reversa. Na reversa, a capacidade é 0, por isso que a capacidade tinha que ser um parâmetro lá, e o custo é menos o custo. Tudo bem? E ainda preciso colocar a aresta VU, né? Aresta VU, capacidade 1, custo, aresta aqui está o V, mas você viu? Ok. Dúvidas? Porque as arestas não têm direção. Então, eu tenho a aresta V e a aresta VU. Né? Com a mesma capacidade e com o mesmo custo. Nesse problema, com a mesma capacidade. Tem a sua reversa, com capacidade 0 e custo menos custo. Tudo bem? Sim. A lista é a lista das arestas do grafo residual. Todas as 4 arestas aí vão ter que estar na lista. Legal. Aí depois, o problema fala, a descrição do problema fala, e eu não li para vocês, que a gente tem que ler 2 valores, que são o tal do D, que é o limite, que eu quero saber, que é o valor de fluxo que eu quero mandar para dar origem para o destino. Bem? E o K, que é
as capacidades de todas as arestas, que todas elas têm a mesma capacidade de K. Então, quando eu ler esse K, eu posso, por exemplo, dar um for e varrer a lista de arestas e pego cada aresta, a capacidade de cada aresta, e multiplico pelo K. As que eram 0 continuam 0, as que eram 1 vão agora para K. Tudo bem? E com esse D, os vértices lá na descrição do problema são numerados de 1 a n. Então, o vértice 0 não era usado. Aqui eu já posso usar o vértice 0 e criar, então, a aresta de 0 para 1. A origem lá na descrição do problema era o vértice 1, o destino era o vértice n. Tudo bem? Então, aqui eu coloco 0, 1, com capacidade D, ou o Google Meet chamando ali para... Ei, você está aí ainda? Com capacidade D e custo 0, né? Não vai ter custo nessa aresta que eu estou criando aí, artificial, da superorigem para a origem anterior. E a reversa dela, que é esta 1, 0, custo 0, capacidade 0. Beleza? É aquela coisa, né? Código que eu quero fazer o mais genérico possível para vocês poderem colocar no caderninho. Só que os vértices aqui estão de 0 a n. Isso vai dar merda. A gente sempre gosta dos vértices de 0 a n-1, né? Então aqui eu vou dar um n++ com licença. Ok? Aí a gente sabe que lá no FEC, quando a gente for dar o FEC, os vértices são de 0 a n, 0 a n-1, no SPFA, os vértices de 0 a n-1 e tudo bem. Então, eu vou ter o nosso SPFA FEC, que não é nem o Ford, que é o FFA FEC. Semana que vem vai ter o Dextra FEC, que é como usar o Dextra, que a princípio não serviria, mas a gente consegue fazer ele para fazer fluxos máximos de custo mínimo. Tá bom? Então, SPA FEC, do vértice 0 ao vértice n-1. Veja, aqui é o fluxo máximo de custo mínimo. Então, eu quero saber o valor tanto do fluxo quanto o valor do custo. Né? Eu quero saber as duas coisas. Então, para isso, eu vou criar aqui um... Eu botei long, né? Não botei nem typedef. Typedef pair de long, que vou chamar de long 2. E eu vou criar aqui uma resposta que é um pair de long, para receber o que o SPF, a FEC retorna. O primeiro valor é o fluxo e o segundo valor é o custo. Tá? Então, se o fluxo for menor que o D que foi lido lá, né? Quer dizer que ele não conseguiu atingir esse valor D. O fluxo máximo não era D, era menor que D, e aí tem que imprimir impossible. Se não, a gente vai imprimir o custo de enviar D de fluxo. É o second na resposta. O grafo, né, que acho que é a chave da função é a construção gráfica. Aí, o resto, gente, é FEC e Babelboard. Tá? O nosso FEC é o SPF, a FEC retorna um pair de long, uma origem com destino, vou deixar genérico aqui, que é para vocês poderem reutilizar o código. A gente começa com fluxo de valor 0. Eu vou ter o custo dele é 0. E a gente, no final, né, vai retornar esse fluxo e esse custo que vão crescendo conforme a gente vai conseguindo encontrar os caminhos. Né? Eu vou ter uma variável chamada bottleneck, que é para o gargalo. E do mesmo modo como a nossa BFS, antes que a gente fazia lá para fluxos máximos, retornava o valor do gargalo, eu vou fazer a mesma coisa aqui, só que quem vai retornar esse valor do gargalo não é a BFS, mas vou trocar aqui BFS por SPFA. Tudo bem? Para que o código fique mais parecido mesmo com o que a gente já fazia. Aí, faltou parênteses aqui. Tem que envolver em parênteses por causa da atribuição, né? Senão o eu acha que você queria escrever igual e errou, cometeu um erro de digitação. É o computador, acho, na verdade.
Então, nesse caso, e o custo a distância do vértice T. Distância é uma coisa que vai ficar global. As distâncias dos vértices. É o custo de trabalhar nele. Então, a distância do vértice T, do destino, é o custo do caminho que eu encontrei. Então, o custo desse caminho que eu encontrei vezes o tanto de fluxo que eu estou enviando, que é o do gargalo. Beleza? Ok? Aí, eu preciso percorrer as arestas desse caminho. Para percorrer as arestas desse caminho é que vem o truquezinho, né? Porque agora, se eu só para cada vértice souber quem é o seu pai, isso me complica um pouco, porque eu posso ter vindo do meu pai por uma aresta ou por outra, porque eu tenho arestas paralelas na história. Tem que saber de qual aresta eu vim do meu pai. Não é só saber quem é meu pai. Então, o que eu vou fazer, na verdade, é o pai de cada vértice, não vai ser um vértice. O pai de cada vértice vai ser uma aresta. Vai ser a aresta de quem eu vim do meu pai. E como assim vai ser uma aresta? Vai ser, na verdade, o índice dessa aresta na lista de arestas. Tudo bem? Então, eu vou ter aqui uma variável i, e começa quem é a aresta que é o pai do vértice T. Enquanto essa aresta não é menos 1, essa aresta recebe. Bom, eu vou pegar a aresta, a iésima aresta, vejo quem é o vértice U dela, e vejo quem é o pai desse vértice. Esse vértice U. Aí eu consigo ir para a aresta anterior do caminho. E a aresta anterior, né? Estou percorrendo as arestas do caminho na ordem reversa. Tudo bem? Partindo do destino e voltando até a origem. Ok? Para cada aresta I dessas, o que eu vou ter que fazer aqui, né? A capacidade da aresta I, eu vou ter que decrementar do valor do gargalo. E a capacidade da aresta I short 2, aumentar do gargalo. Beleza? Esse é o nosso FEC. Isso aqui aí, gerenciando arestas paralelas numa lista de arestas encadeada. Ok? Bacana, né? Bonito código. SPFA é o que falta a gente colocar aqui nesse código. SPFA. Apenas que morra a conexão de novo, né? O long long ele retorna valor do gargalo, não é valor da distância, tá? Então eu vou até deixar um comentário aqui para quando vocês usarem o código, que o que ele retorna não é distância de S a T, retorna o valor do gargalo, ou então zero se não encontra caminho de S a T, tá bom? Beleza. Então, é um Bamelford, inicialmente, eu já vou instanciar o I e V, a gente sempre usa essas coisas, buscas em grafos, né? O IV, de buscas em grafos. Então, inicialmente, todo vértice começa com a sua distância infinita, e aí eu vou lá, e a origem, eu vou botar a distância zero, botei a distância zero na origem, ela entra na fila. Eu botei aí uma fila de inteiros, vértices, né? A origem teve a sua distância atualizada, vai ter que entrar na fila, e eu vou ter aquela flag, que é para saber se um vértice está na fila ou não. Aliás, isso aqui eu vou preferir deixar global, só porque as outras coisas estão globais também. Entrou na fila. Entrou na fila. Deixa eu até botar aqui em que é zero, né? Inicialmente,
em um vértice está na fila. E é importante também o pai, né, que é aquela aresta de onde eu vim, inicialmente também tem que ser todo mundo menos um. Né? Aí, à medida que os vértices vão se relaxando nos seus vizinhos, vão se tornando os pais dos seus vizinhos. Beleza. Enquanto a fila não está vazia, a gente segue. Cada iteração do algoritmo sai um vértice da fila. Da fila tem que lembrar de baixar a flagzinha. E eu preciso percorrer todos os seus vizinhos. Como é que eu percorro todos os seus vizinhos nessa lista de arestas encadeada? Começa lá na aresta start, enquanto i não é menos 1, e recebe, vai para a próxima aresta, vai para a próxima aresta, vai para a próxima aresta, e assim por diante. Né? O vértice V, então, vizinho do vértice U, é o membro V ali de EG posição I. Eu tenho que ver, né, no Davenport, se a distância do V é maior que a distância do vértice U, mais o custo dessa aresta. Só que, lembrando, algoritmos de fluxo só posso considerar arestas de capacidade positiva. É a grande pegadinha aí, pessoa que vai codar a BFS para fazer FEC e esquece de fazer essa verificação. Então, antes de qualquer coisa, preciso verificar se a capacidade aqui da aresta é positiva, senão essa aresta é como se não existisse. Tudo bem? Beleza, então se a distância do vértice V é maior que a distância do vértice U mais o custo da aresta, eu vou relaxar o vértice V. Relaxo. E boto ele na fila. Se é que ele já não está. Se ele não está na fila, coloco o vértice V na fila. Beleza? Terminou o SFA. Se a distância do vértice T é infinito, retorna zero. Esse infinito aqui é infinito de long long. Eu vou definir aqui. Definir o max também, que a gente tinha definido. Max é 100 vértices. E o infinito de long long eu vou definir como 10 na 62. Long long é 63, então 10 na 62. Deixar grandão. Ok. Se não, eu preciso encontrar o gargalo do caminho. O gargalo é a capacidade da menor aresta ao longo do caminho. A menor aresta, né? A menor capacidade de aresta encontrada ao longo do caminho. Então, se é o mínimo, começa com infinito. E eu vou percorrer as arestas do caminho do mesmo jeito que eu percorri aqui, ó. É esse mesmo for. Começa no vértice T, olha para o seu pai e vai olhando para o seu pai, olhando para o seu pai, etc. O gargalo é o mínimo do gargalo em relação à capacidade da iésima aresta. Aí, o nosso SPFA FEC. E eu acho que fiz tudo. Só uma dúvida mais técnica, mas aquele placeback. O em placeback. Você não precisa chamar. Exatamente, em placeback ele já chama o consultor junto. Onde é que está? Em placeback é a mesma coisa que pushback, só que passando daí o construtor que é um edge. Tá? É a mesma coisa. Beleza. Deixa eu lá.
Ah, e detalhe que eu não estou compartilhando a área lá. Deixa eu atualizar aqui. Já deu uns errinhos lá, né? Long D, e o custo não era long, alguma coisa assim. A função main. O custo era long. Qual que é? Era nem long, mas tem tipo int. O custo está dizendo que é int. Daqui na função main. Pois é. Na main declarei como int. O que eu fiz? Tema que é complicado, né? Se esbarra numa tecla, você dispara uma arma nuclear. É. P e K não foram declarados, está tudo bem, a gente declara, não tem problema. Pode declarar. Mas. Nada. Ixi, não deu. Eu tinha respondido, né? A gente fez uma cagadinha. Deixa eu comparar com o column. Pode ser, mas... Acho que não. 105. É aqui. Next, cost. Função de adicionar esta. Spec, raise start cost. Beleza. Vamos para o SPFA. Vamos ver aqui. P-1, 0. Mais infinito, 0. Tinha. O pai. Eu não defini o pai. Tem que definir que o pai do vértice V é a aresta I. Eu vim pela aresta I no vértice V. Sem essa estrutura dos pais, eu não faço nada de fluxo, né? Eu nunca vou aumentar fluxo. Daí, por isso que eu loop infinito. Ele sempre encontra os caminhos, mas ele não consegue aumentar fluxo ao longo do caminho que ele encontrou. Sim. Tem um erro no caso de teste. Por isso que ele deu impossible no primeiro caso de teste, quando na verdade deveria ter dado 80. Aqui é 10 a capacidade, não é 20. Ó, 80, 140. Agora vamos ver se eu estou pegando o código certo, né? Porque isso não é trapaça. Tudo bem, esse é o nosso código. Podia só pegar uma. E submeter, né? Tá bom. E aí a gente vai para casa depois dessa oficina, onde tudo deu errado, onde a internet caiu, meu Deus do céu, né? Please, tem que fazer login de volta para submeter, está brincando, mas eu já estava logado aqui, cara.
que tá rolando? Cansado já. Mas eu usava o site do VA também até descobrir o vídeo que nunca mais. Eu cansei de ficar tendo que limpar cache no OVA para conseguir submeter código. Inferno. Nunca cheguei a precisar fazer isso. De vez em quando dava bug e tinha que ficar limpando caixa para poder entrar no site, se não entrava. Ih, resposta errada, olha só. Né? Ah, já deu o horário aqui, mas eu vou continuar revisando, já que tá revisando. Vai que a gente acha rápido assim, só para ficar registrado, vai. Vou abusar de vocês aí. O que do ensaio passou. Vamos lá. E o XORD 1 e o XORD 2. Nossa! Não é 2, né? E vale que na explicação eu falei errado também. Na explicação eu falei XORD 2. Não faz sentido, né? É o último bit que eu quero. Sim. Não é XORD 1. Não é XORD 2, é de 1. Não, e quando eu falei... Sabe quando você fala um negócio e você fica com a sensação de que você falou alguma coisa errada? E eu olhei para a cara de vocês e vocês estavam com uma cara de tipo... Não comprei isso daí. Aí eu fiz a explicação, não, porque o último bit, se for 1, vai virar 0, se for 0, vai virar 1, tudo bem, mas é o último bit, né? O último bit é short 1, não short 2. Agora vai. Quem não esperar a submissão no vídeo do YouTube, ele vai perder. A ideia dessas gravações do YouTube é ser uma coisa orgânica mesmo, né? Com todos os erros e emoções que acontecem aqui no presencial. Não é para ser um vídeo de influencer todo mega produzido e editado, etc. Então. Muito bom. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo apoio aí. Foi muito divertido hoje. E até semana que vem, quando a gente falar do Extra FEC. Tá bom? Até mais.